Irmãos, nós vamos fazer a nossa leitura dessa noite em Apocalipse, capítulo 1. Nós não vamos ler a introdução da carta, lembrando que Apocalipse é em forma de carta, mas vamos ver sim a abertura dela, a dedicatória, porque nosso propósito é depois, irmãos, nós meditarmos um pouco a respeito das cartas que foram escritas, que foram endereçadas às igrejas. Mas essa parte introdutória, ela é essencial para nós termos uma compreensão melhor, para nós enxergarmos com mais clareza o teor dessas cartas. Então nós vamos ler a partir do versículo 4. João dedica essa carta às 7 igrejas da Ásia. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Vamos fazer uma oração mais antes de seguirmos com nossa meditação aqui, irmãos. Irmão Nicolas, pode dirigir, gente? Irmão? Possamos, Pai, realmente neste momento, sermos, Pai, de toda a nossa vida, e lá fora, dos nossos afazeres, da nossa semana que está por vir, Pai, realmente focarmos, Pai, dedicarmos a nossa atenção ao estudo da Tua palavra. Dedicados como igreja, Pai, a luz e Sua força, para a palavra da igreja, para falar aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmão. Então, nós vemos aqui que todo o livro de Apocalipse, ele é uma carta conjunta enviada a essas igrejas, endereçada a elas inicialmente. E depois nós encontramos aqui, dentro dessa carta, pequenas cartas endereçadas especificamente a cada uma dessas 7 igrejas de que ele fala aqui. João, as 7 igrejas, ele escreve as 7 igrejas que estão na Ásia. Essa região foi uma região próspera na propagação do Evangelho. Não é o continente asiático. A Ásia compreende uma região que hoje, em boa parte, é a Turquia. Mas o que realmente importa para nós aqui, interessa, é que essas 7 igrejas foram determinadas por Jesus mesmo para que as cartas fossem endereçadas a elas. Particularmente, Deus tinha um recado, Jesus tinha um recado peculiar, específico para cada uma delas. E alguns dizem assim, para nós todos, essas igrejas
as circunstâncias pelas quais elas passaram e o tipo de exortação, de elogio que é dirigido a cada uma delas abrange todo tipo de igreja, né? Todas as igrejas de Jesus Cristo que hoje estejam aí vivas, todas essas igrejas estão sujeitas a essas circunstâncias. Então, elas são aplicáveis a todas elas. Não que necessariamente, por exemplo, a Igreja Batista Independente aqui em São José dos Campos se identifique especificamente com uma delas. Esmirna, Éfeso, Pérgamo, alguma delas. Não. Mas tem peculiaridades em cada uma delas que pode dizer respeito a nós. João escreve a carta. Ele saúda as igrejas com a graça e a paz. Duas coisas que nós encontramos em Cristo. Jesus disse: a minha paz os dou. Jesus veio e estabeleceu para o seu povo a paz, paz com Deus. Nós desfrutamos disso. Isso não é só uma saudação, vamos dizer assim, um chavão, mas é usado nas cartas, costumeiramente, esse tipo de saudação, no desejo de que essas cartas encontrassem aquelas comunidades, aquelas igrejas, desfrutando dessas coisas, dessas bênçãos. Era o desejo dos escritores bíblicos, dos apóstolos, particularmente de Paulo, que escreveu a maioria das cartas, mas também de João, de ver o povo de Deus desfrutando dessas coisas que nós encontramos em Cristo. A graça, o favor de Deus, o favor imerecido e essa paz tão necessária, tão importante para nós. Por isso, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. Aqui ele passa a descrever Jesus, a pessoa de Jesus, de várias maneiras. Alguns pregadores já disseram: se você subir ao púlpito e pregar, não falar de Cristo, você não pregou. Isso é uma realidade. Porque se nós realmente fizermos uso da Bíblia, sempre nós vamos ser levados a Cristo, a pessoa dele, a revelação dele. Mas em algumas passagens a gente encontra com mais profundidade ou com mais riqueza exaltações às virtudes do nosso Senhor e do papel exercido por ele em benefício dos salvos. Primeiro, ele identifica Jesus aqui como aquele que é, e que era, e que há de vir. Que coisa maravilhosa. Aquele que é. Ah, mas ele não morreu? Morreu. Mas ele vive. Ele ressuscitou. Cada detalhe aqui a respeito de Jesus, mencionado por João, na verdade, alguma coisa que exalta a pessoa de Jesus e nos faz enxergar nele aquilo que realmente nós precisávamos, né? Ou que precisamos, vamos dizer assim, na nossa sustentação como crentes, e que precisamos
falando daqueles que ainda não têm salvação, que ainda precisam conhecer a Cristo. Ele é aquele que ele não morreu, ou melhor dizendo, ele morreu, mas não ficou morto. O que era? Aqui João fala da eternidade de Jesus. Esse era é por um tempo indefinido. Ele era desde quando? Era desde a eternidade. Então é aquele que vive, aquele que sempre existiu, coeterno com o Pai, o Deus Filho. E é esse que há de vir. Então, em matéria de tempo, né, nós temos aqui aquilo que distingue Jesus, porque a nossa fé faz com que nós aguardemos a vinda dele. Essa é a grande questão que envolve Jesus Cristo para nós hoje. Ele é aquele que há de vir. Nós não esperamos mais que Jesus venha remir nossos pecados, isso ele já fez, amém? Agora nós esperamos que ele volte. E assim como a promessa se cumpriu de que ele viria uma primeira vez, nós temos a fé aguardando que ele vai voltar da mesma maneira. E também aqui João diz da parte deste Cristo e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Aqui nós encontramos uma expressão diferente, né? 7 espíritos. Que 7 espíritos são esses? 7 na Bíblia tem conotação de perfeição, algo completo, inteiro. Um espírito perfeito, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. João escreve da parte desses. Por que ele diz da parte do Filho e da parte do Espírito Santo? Porque, como nós vamos encontrar aqui, existe uma ordem explícita de Jesus para ele. E Jesus ordenou a ele que escrevesse. Mas, ao mesmo tempo, seguindo aquilo que nós encontramos em outras partes das Escrituras, os autores bíblicos, eles sempre falaram inspirados pelo Espírito Santo. Assim como os profetas no Antigo Testamento, os apóstolos assim foram inspirados para falar, para escrever pelo próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo. Então, as palavras que nós encontramos aqui, que nós vamos encontrar aqui, elas são ordenadas por Jesus e inspiradas pelo Espírito Santo. Isso deve fazer com que nós vejamos essas palavras com toda solenidade, com toda seriedade. Versículo 5, ele volta a falar de Jesus, aqui citando nominalmente, né? E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então, primeiro ele parece falar de Jesus na sua condição divina. E aqui, nesse versículo 5, particularmente, ele apresenta Jesus como sendo aquele homem que ele, João, conheceu. É uma situação inusitada. Só ocorreu aquela vez. Alguém poder conviver com um homem sabendo que ele é o próprio Criador de todas as coisas. Já pensaram como
como deve ser isso. Não é à toa que às vezes parece que os apóstolos ficavam meio confusos. Na verdade, porque eles tinham que assimilar essas coisas. E a nossa mente humana é limitada, e eles eram humanos. Eles eram carne e osso como nós. Jesus é a fiel testemunha, a verdadeira testemunha prometida no Antigo Testamento. A testemunha de Deus. Ele veio aqui testificar da parte de Deus e comprovar tudo aquilo que Deus havia dito na sua palavra. Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o principal dentre os mortos. O primogênito aqui não é no sentido de primeiro nascido, né? Embora ele seja dentre os homens que existiram, ele seja o primogênito no sentido de que ele já existia antes. Né? Mas ele é o primogênito no sentido de proeminência. A primogenitura, na cultura judaica e de outros povos também, era concedida ao primeiro filho, e por isso leva esse nome. Mas o nome acabou dando conotação para aquilo que acompanha, porque o primogênito era aquele que herdava todas as coisas. Não era como nós, né? Na nossa cultura, morre um pai e mãe, os bens são divididos em partes iguais por todos os filhos. Não era assim. O primogênito, ele tinha a proeminência, né, de herdar aquelas coisas e de assumir a posição de chefe do clã. E ele se tornava o líder daquela família, o herdeiro de tudo. Jesus é o primogênito dentre os mortos. Nada que nós temos prometido para nós, irmãos, pode ser uma realidade se primeiro não for de Cristo. Nós temos a promessa de um corpo glorificado. Mas nós não teríamos isso se antes ele não tivesse um. Nós temos a promessa de um reino de justiça e paz, de um mundo de justiça e paz, né? Onde nós não vamos ter mais que lidar com o pecado, mas isso não pode existir sem a pessoa de Jesus. Ele sempre o primeiro. Ele tem toda a proeminência. E o príncipe dos reis da terra, o principal, o maior dos reis da terra. O Antigo Testamento tem algumas partes que falam sobre os grandes impérios. Né? Nós temos já lá no passado referências ao Egito, que foi uma grande cultura no norte da África e que abrangeu grande parte do mundo daquela época. Então tinha a pessoa dos faraós. Os faraós eram tão importantes e vistos assim como tão grandiosos que eles eram mesmo tidos como deuses. Eles não eram considerados pessoas comuns, mas deuses. Uma idolatria, claro. Mas depois a Bíblia fala de outros grandes impérios que se levantaram. Império Babilônico, os Medos e Persas, né, onde a Pérsia predominou, a Grécia, o Império Romano, grandes imperadores, grandes reis. Mas uma coisa que é revelada para nós lá no livro de Daniel, tão maravilhosamente, esses grandes reinos passariam. Né? Eles iriam acontecer. No tempo de Daniel, ele estava debaixo do domínio, uma parte da vida dele, do Império Babilônico, e
Depois ele ainda pegou o período dos medos e persas. Mas Deus já revelou para ele a respeito de que viria outro. O Império Grego, Alexandre, e que depois haveria um outro, monstruoso, representado por aquele animal lá que não era nada com nada, né? A representação dele é monstruosa. É um misto de um monte de coisa, falando a respeito do Império Romano. Mas as profecias revelam o quê? Que todos esses reinos, por mais grandiosos que eles fossem, eles iriam passar. E passaram. De uma certa forma, nós vivemos ainda o período do Império Romano, enfraquecido, debilitado, representado lá, né, naquela estátua pelos dedos de barro, né, parte de barro, parte de metal, de ferro, e esse reino vai ser extinto definitivamente. Esse reino do mundo vai ser extinto definitivamente. Quando se estabelecer o principal dos reis, o Rei dos Reis, o Senhor Jesus. Se já não bastasse as coisas maravilhosas que João fala aqui a respeito de Jesus, da parte de quem ele está escrevendo isso, ele diz no final do versículo 5: Esse é aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Para nós, essa, eu acredito, seja a coisa mais maravilhosa que tenha sido dito a respeito dele. Amém? Saber que aquele que era desde sempre, e que é, e que há de vir, ele nos amou. Saber que aquele que é o primogênito dentre os mortos, ele nos amou. Saber que esse que é o príncipe dos reis da terra, que ele nos amou. E que ele provou o seu amor. É muito fácil a gente dizer que ama. Né? Nós podemos dizer que amamos a hora que a gente bem entender. É muito fácil dizer para uma pessoa, para um irmão, para sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, para o seu pai: ah, eu amo você. Mas o amor tem uma coisa, ele não é assim tão abstrato como se pensa. Ele é alguma coisa que se mostra na prática. O amor é palpável. Ele é visível. Ele é identificável. E como é que a gente identifica o verdadeiro amor? Por atitudes. Não é verdade? E em Jesus nós temos essa atitude. Ele nos amou e em seu sangue, ou seja, na sua morte, ele nos lavou dos nossos pecados. Esse é aquele que nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Para Deus, que é o seu Pai. E ele encerra esse trecho com uma doxologia. A ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Então, Jesus, aqui ele fala sobre a obra de Jesus em nosso favor. Ele nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes. Tem uma tradução um pouquinho diferente, nos fez reino e sacerdócio. Qual seria o sentido disso? Nos fez reis
porque a palavra nos diz que nós vamos reinar com ele. Nós não vamos ser reis na verdadeira, na acepção dos termos atuais, né? Vamos ter um povo para governar. Nós vamos governar o mundo junto com Cristo. Ele é o Rei dos Reis. Aqui ele fala de uma condição gloriosa que é dada para nós. E sacerdotes. Nós não precisamos mais de sacerdotes. Nós estudamos isso em Hebreus, recentemente. Nós não precisamos dos sacerdotes. Jesus exerceu o sacerdócio por nós. Ele é o verdadeiro sumo sacerdote. E ele nos fez sacerdotes com eles. Qual é a prerrogativa do sacerdote? Ele é aquele que pode adentrar na presença do Pai. Ele nos deu essa condição de nós estarmos diante de Deus. Sem Jesus, mais uma vez, isso não é possível. Nada do que nós temos aqui é possível sem Jesus. E ele deve ser louvado mesmo. Glória e poder. Será que João está pedindo aqui que Deus dê isso a Jesus? Se a gente não orar, não disser isso, será que Jesus não vai ter glória e poder? Alguém já disse o seguinte: você crê em Deus? Ele continua sendo Deus. Você não crê em Deus? Ele continua sendo Deus. Então, da mesma maneira, nós podemos dizer: a glória e o poder de Jesus são inquestionáveis e não dependem de nós. É alguma coisa que o Pai já determinou, né? Mas quando João, ou quando nós dizemos isso, glória ao Senhor Jesus. Glória e poder para todos sempre. Nós estamos constatando uma coisa que Deus já fez e uma coisa que nós nos alegramos por ver que o Senhor Jesus é o detentor de toda essa glória. Não é um qualquer. Toda doutrina que minimiza a pessoa de Jesus, ela é herética. Toda doutrina que retira de Jesus a sua glória, o seu poder, ela não pode ser classificada de outra maneira a não ser uma heresia. Então nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes está contido nas pequenas coisas, nos detalhes. A pregação de que a salvação é em parte operada por Ele, outra parte por nós. Que depende da nossa perseverança. Coisas desse tipo que roubam a glória de Jesus. A verdade bíblica é que Ele nos amou e derramou o seu sangue e no seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E ponto final. Se nós cremos nele como nosso Senhor e Salvador, nossos pecados foram lavados e nós estamos salvos. Ponto final. Acabou. Amém? E isso só volta a glória para Ele.
porque não cai na nossa dependência de nós fazermos alguma coisa para manter isso. Ele segue no versículo 7, ele disse aqui a respeito daquele que há de vir. Então, é importante nós vermos como os apóstolos e os discípulos daquela época enxergavam a vinda de Cristo, a volta dele. Jesus prometeu várias vezes para os seus discípulos. Ele falou: eu vou ser morto, eu vou ser tirado desse mundo. Às vezes, naquelas confusões deles, né, eles relutavam com isso. Pedro mesmo chegou a dizer: não, Senhor, de maneira nenhuma, nós não vamos permitir isso. Não, mas Jesus afirmava: eu vou ser retirado, mas eu vou ressuscitar, como está profetizado. E eu vou voltar. Eu vou ao Pai e depois eu vou voltar para buscar vocês. Jesus prometeu isso. E lá no sermão profético, Jesus revela como ele haveria de vir. E aqui João, que estava lá, ele assistiu de camarote, ele estava ali, vendo e ouvindo Jesus, e talvez Jesus não tenha dito aquilo só naquela vez, mas João diz aqui a respeito do que ele ouviu naquele dia. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Um sim e um amém. Aqui nós temos uma afirmação, uma confirmação, uma reafirmação em grego e outra proveniente do hebraico. Poderia ser traduzido como um amém, amém. Mas ele diz aqui a forma que Jesus disse que viria, a forma que João aguardava, a forma que João ensinou que nós devemos aguardar. Ele vem com as nuvens e todo o olho o verá. Ele vai ser visível. Não será uma vinda misteriosa. Nós temos aí, né, algumas heresias nesse sentido. De que Jesus já veio misticamente. Jesus já voltou. Ou que ele voltou só até um certo ponto, depois vai voltar, vai completar a vinda dele. Jesus fala de uma única vinda, uma única volta dele, né? São duas vindas, porque ele veio a primeira, onde ele morreu na cruz, ressuscitou, e ele fala que voltaria. Então, uma única vez. E ele disse que seria assim, como João disse: todo olho o verá. Todo mundo vai saber. Até os inimigos dele, até os mesmos que o traspassaram. É claro que não vão estar aqui na terra aqueles que feriram ele na morte há 2000 anos atrás. Eles não vão estar aqui fisicamente. Mas ele está se referindo a todos aqueles que desprezaram a Jesus. É um erro a gente pensar que quem matou Jesus foram só aqueles homens lá. Se a gente for olhar, alguns culpam os soldados romanos, né? Porque os romanos estavam comandando as coisas lá. Outros culpam os israelitas, os hebreus. Os soldados ali do sacerdote que foram lá prender ele. E a gente pode incluir esses
E podemos incluir também aqueles todos que gritaram quando Pilatos ofereceu soltar Barrabás ou Jesus, e ele sugeriu de soltarem Jesus, e eles pediram Barrabás. E o que eu faço desse aqui? Desse justo? Nem o Pilatos viu culpa nenhuma nele, e eles mesmos clamaram que o seu sangue recaia sobre nós e sobre nossos filhos. E assim nós podemos dizer que todos aqueles que renegam Jesus, e eu vou mais além, aqueles que dizem crer em Jesus, mas que com sua vida, seus atos, seu coração, renegam a Ele, todos esses são culpados e traspassaram ao Senhor Jesus. São culpados da morte dele. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Olha que coisa interessante. O que para alguns é glória, para outros é motivo de lamento. Como é que nós vamos estar, né? Como é que nós enxergamos desde já a volta de Cristo? Será que você almeja a volta de Cristo? Você quer ver isso acontecer? Tem coisas assim que são espetaculares, né, de a gente ver. Fenômenos da natureza, coisas grandiosas. Mas que até se tornam banais, né, diante de coisas como essa. Nada de errado, mas, por exemplo, tem pessoas que viajam longas distâncias para ir ver uma atração turística, né? Às vezes a gente faz isso. A gente vai lá, sei lá, para ver a maior queda d'água, né? As cataratas do Iguaçu ou do Niágara, ou coisas assim. Aquelas coisas grandes impressionam a gente. Tem alguns fenômenos, né? A aurora boreal. Deve ser fantástico ver aquilo. O efeito que causa. E são fenômenos assim que nem todo mundo consegue ver. Até porque é em lugar restrito, né? Mas já imaginaram a gente ver aquele que é e que era desde a eternidade e que há de vir, vindo? Ver o nosso Senhor Jesus chegando e a gente poder naquele momento contemplar isso e dizer: a minha esperança não foi em vão. Será que nós vamos chorar de alegria? Será que nós vamos rir? A Bíblia diz que nós vamos encontrar com Ele. Mas nós estamos falando de um momento glorioso para aquele que tem fé em Jesus. Mas aqui João fala que muitos se lamentarão. Todas as tribos da terra, dentre os povos, se lamentarão sobre ele. Porque eles vão ver que Jesus de fato está voltando. E eles vão dizer: infelizmente, eu não criei nisso. Eu duvidei de que Deus era verdadeiro e de que ele seria capaz. Eu não acreditei em Jesus.
Eu não me arrependi dos meus pecados. Jesus diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então aqui ele usa palavras de Jesus mesmo. Eu sou o Alfa e o Ômega, ou seja, ele aqui reforça o Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o Ômega a última. As palavras originais de Jesus aqui são dentro do hebraico, tá? Mas são traduzidas aqui porque esse livro foi escrito em grego. A primeira e a última letra representam o começo e o fim. E ele reforça isso, o princípio e o fim. O Senhor diz isso a respeito de si mesmo. E ele é o Todo-Poderoso. Então, como nós dissemos antes, tudo que minimiza Jesus no seu papel, na sua glória, no seu poder, é herético, é ofensivo ao Senhor. A palavra de Deus nos diz que ele é o Todo-Poderoso. Sabe lá o que é isso? Todo poder. Não é um poder parcial. É um poder pleno, completo. Ele é aquele pelo qual as coisas vieram a existir. Ele é aquele pelo qual a criação foi redimida. E ele é aquele pelo qual e sem o qual não haverá uma eternidade, um reino eterno. Ele é aquele que há de vir. Ele é o Todo-Poderoso. Então, aqui nessa parte, João identifica Jesus. Da parte de quem ele está trazendo esse recado. Na segunda parte, na sequência nesse capítulo, João descreve as circunstâncias que levaram ele a escrever essa carta. E eu só queria ler com vocês aqui o versículo 10 e 11, onde ele explica isso, né? Os versículos 10 e 11. E ele diz: Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega. Notem que aqui são repetidas aquelas palavras que são mencionadas no versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. Então, essas cartas, como eu disse no princípio, não só as cartas individuais que nós vamos encontrar aqui nos capítulos 2 e 3, que são diretas a cada uma delas, mas toda a carta, todo o livro de Apocalipse é uma carta como um todo, endereçado para essas igrejas. Para o conforto, para o fortalecimento delas e assim para as igrejas posteriormente. Mas a gente vai brevemente meditar aqui nessa parte também e vamos ver os recados que Jesus mandou para as igrejas por meio de João. Amém? Que a gente possa ficar com essa identificação de Jesus. Esse trecho que nós vimos hoje, João mostra quem é o verdadeiro autor da carta. Olha, eu estou trazendo um recado para vocês.
da parte de Jesus. Quem é Jesus? Aquele que é, que era e que há de vir. O Todo-Poderoso. Aquele detentor de toda a glória, de todo o poder, eternamente. Aquele que nos amou e aquele que em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Vamos fazer uma oração, irmãos. Vou pedir para vocês ficarem de pé.